Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Nesta tarde, gostaríamos de ler um versículo que se encontra no livro de Ruth, na Bíblia. Se você não tem Bíblia, fiz essa live agora à tarde de uma maneira assim inusitada, porque pela manhã eu recebi um vídeo e esse vídeo me lembrou muitas coisas assim. E eu resolvi hoje à tarde, no meu devocional, nesse tempinho que eu tive agora, buscar trazer uma meditação para as nossas vidas, né? Por isso que eu não avisei a ninguém da live, trazer uma meditação para as nossas vidas, algo de bom que a gente possa tirar para as nossas vidas, um ensinamento, né, para as nossas vidas. E a palavra que me veio foi no livro de Ruth. Ruth diz assim, capítulo 1: E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilom. Ficando assim esta mulher desamparada, diz a Bíblia, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então ela se levantou com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porque ela ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Eu vou abreviar até aqui, no capítulo 1, verso 5, nós vamos ficar, e no decorrer da palavra nós vamos olhar o que aconteceu com Noemi. Amados e amadas, eu hoje, como eu disse, recebi um vídeo, e o vídeo que eu recebi foi bastante sugestivo, porque ele era uma menininha, eu acho que 7 anos de idade, possivelmente, porque essa idade que acontece essas coisas, ela com a espingardazinha de plástico assim, grande assim, e daquelas que solta as balas, né, como diz assim, numa linguagem não técnica, solta as balas, daquela que a gente brinca em casa com o nosso filho quando ele é pequeno, que você atira, ela solta umas balas de isopor grande assim, totalmente inofensiva, uma coisa assim muito infantil. E o pai dessa menina amarrou um dente que ela tinha, um dente de leite, colocou o fio dental assim, amarrou na munição, ou seja, na bala, né, aquela de plástico, e pediu para ela atirar. E ela com a boca aberta assim, e ela segurava a espingarda e chorava com medo de atirar. Porque com certeza o dente estava tão mole que ia arrancar o dente sem pressão, uma coisa inofensiva aquela espingarda, minha gente. E ela olhou assim e apertou assim na direção do pai, o projétilzinho saiu, e quando saiu arrancou. Ela fez assim, fechou o olho, chorou, e depois abriu o olho, olhou assim, aí soltou assim e viu que o dente tinha saído e começou a rir, ficou alegre. E esse vídeo assim, por um instante, passou um filme na minha cabeça. Aqui em casa eu passei muito tempo, uma série, porque eles eram tudo na mesma idade, 7, 8, 7, 9, 10, aquela escadinha assim, aquelas coisas assim, e eu passei um tempo assim da minha vida arrancando o dente. Foi uma fase muito boa que nós passamos aqui. Eu me tornei assim pós-graduado em odontologia, porque o que eu arranquei de dente, meu irmão, não tá no gibi. A minha vida era arrancar dente, vinha para mim chorando. E quando eles vinham chorando, né, eram muitas reações que eles tinham. Uns
comiam, ficava escondendo o dente, aí escondendo que o dente estava mole, ficava colocando a mão, doendo, escondendo de mim para não arrancar o dente, com medo de perder aquele dente. Outros ficavam nervosos, ficavam pálidos. Outros corriam com medo, queriam que eu não arrancasse o dente, não queriam perder o dente. Outros ficavam tensos, muito tensos assim, sabia que eu ia pedir, né? Outros eu tinha que enganar, dizer, não, rapaz, eu vou colocar só um fio dental aqui assim, amarrar o fio dental nele, eu amarro o fio dental, você segura e quando você quiser mesmo, você puxa. E ele disse, eu digo, não confie em mim que eu não vou arrancar, você vai arrancar o seu dente. Você não é homem? Eu amarrava assim o fio dental e quando eu estava amarrando, que dava o primeiro nó, estava tão mole que eu fazia assim. E ele, ou ela, né, ficava assim tensa e arrancava o dente. E corria, chorava e botava água com sal na boca, era aquela alegria, aquele choro, aquela tristeza, né? Aquela decepção, porque eu disse que ia só amarrar e puxei, né? Eram várias as reações. Eram várias as reações. Uns ficavam alegres, outros choravam, outros escondiam os dentes para não perder os dentes, com medo de perder, com medo da dor, né? Então, esse vídeo a gente tira uma lição para as nossas vidas. O que acontece isso com você, que é pai, que é mãe? Quantos dentes você já não teve que arrancar dos seus filhos, né? Às vezes o dente está tão mole que você, quando pega assim, dente de leite, você mesmo tira com a mão. Mas o medo deles é tão grande que eles não querem, eles se apegam ao dente, né, para não perder. É uma característica da criança. E isso me veio porque as nossas perdas são elas que nos tornam mais fortes. As nossas perdas são elas que nos tornam mais resistentes. As nossas perdas são elas que nos dão imunidade para enfrentar a vida. E eu vi esse filme hoje, me passou assim esse vídeo, me passou esse filme na cabeça de quantos dentes, são 5 crianças e muitos dentes. Nós tínhamos um vidrinho aqui em casa com os dentes dele todos guardados, muitos dentes que eu arrancava constantemente, era fio dental, amarrava, eu tinha que enganar, tinha que dizer que não ia doer, tinha que dizer que ia só amarrar o fio dental, e eles tinham que, né, ficar tenso, corriam, não queriam, choravam, ficavam alegres, os outros faziam torcida, os outros já tinham passado pelas experiências, diziam que não ia doer, outro dizia que dói, cuidado, era uma alegria no dia que ia arrancar um dente e uma tristeza. E depois da dor, né, da perda, vinha agora a alegria e a mangação, porque estava com o vazio na boca. A gente vê que quando a gente olha para a Bíblia, vê que muitas pessoas tiveram enormes perdas. E as perdas, nossas perdas também, elas não são só perdas. Elas são partes de um processo em que nós ganhamos com as perdas. E por isso eu quero falar algo para você. Neste dia, nesta tarde, talvez você que esteja passando por momentos de lutas e de perdas. Perdas de ente querido, perdas de um amor, perdas de uma esposa, perdas de um marido, perdas de bens materiais, perdas, né, de todas as situações de algo ou alguma coisa, né, que você gostava muito, que você precisava muito, e talvez essas perdas, você acha que essas perdas vieram a afetar o seu psicológico, a sua estrutura. Não. Essas perdas que você está passando, que nós passamos, que as crianças elas passam quando perdem os dentes, elas vêm só nos trazer experiências. Já pensou o que seríamos de nós sem as perdas? As perdas, meus amados, elas são inevitáveis nas nossas vidas. Você sabia disso? Que as suas perdas são o ganho de Deus, que Deus ele nos fortalece através das perdas. Eu passei um tempo em que eu perdi um sobrinho que eu criei como filho aqui em casa, num acidente de moto, 27 anos, e eu perdi depois a minha irmã, e depois eu perdi a minha mãe. Foi um processo
doloroso para mim, muito doloroso. E é muito doloroso até hoje, quando a gente fala, a gente sente essa dor. Ela não passa, mas eu trago para a minha vida que é como você perder um dente. Você chora, mas Deus, ele repõe as nossas perdas. As perdas que nós tivemos ao longo das nossas vidas, aquele Deus que deixou que essas perdas ocorressem, é o mesmo Deus que vai suprir essas perdas, vai lhe alimentar, lhe sustentar nesse processo que você está passando hoje. Quando a gente olha para a vida de Noemi, na verdade a gente vê aqui, Noemi, a Bíblia diz que ela saiu da sua terra, houve uma grande fome na sua terra, estou resumindo, e ela foi para Moabe, as terras de Moabe, porque havia comida lá. E ela juntou o seu marido, né, e os seus 2 filhos pequenos e saiu para uma terra de Moabe, uma terra estranha. E foi peregrinar nessa terra. E lá, quando chega lá, por um acidente, ou a Bíblia não diz, alguma coisa assim, ela perde o seu marido. E depois os filhos crescem e casam com 2 mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, como eu disse aqui, e o nome de outra era Ruth. Então, Noemi ganhou 2 noras. Mas ao cabo de 10 anos, os filhos também morreram, todos os 2. Um era Malom e outro era Quilom. E morreram os 2 filhos de Noemi. Diz a Bíblia aqui, e morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido, diz a Bíblia. Ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha que situação terrível, meu. Noemi não perdeu uma pulseira, não perdeu um relógio de ouro, não perdeu um carro, não perdeu uma casa, um bem, não perdeu um dente, ela perdeu o marido e depois ela perdeu os seus 2 filhos, os únicos filhos que ela tinha. Ela ficou totalmente desamparada. E ela então decide, diante dessas perdas, voltar para a sua cidade, porque ela ouviu dizer que Deus tinha abençoado a sua cidade outra vez e tinha pão na sua cidade. A comida voltou, o pão voltou, a alegria voltou para a sua cidade. E ela disse, vou voltar para Belém, porque lá tem comida. E juntou uma das noras, se apega a ela, beija e decide ficar em Moabe, não quer ir com ela. Mas a outra, Ruth, ela sendo uma moabita, ela diz, não, minha sogra, onde você for eu vou. Aonde você morrer, eu morrerei ali também, serei sepultada. Assim me faça o Senhor e outro tanto. E ela então, a sogra de Noemi diz, não, minha filha, volte para os seus deuses, volte para a sua terra, eu já perdi tudo, Senhor, a mão de Deus descarregou sobre a minha vida e eu estou em frangalhos, eu estou acabada, não tenho mais filhos para vocês. Volte que a minha vida está destruída. E Ruth se apega à sua nora e diz, não, eu vou com a senhora até o final. E Ruth, irmãos, ela então vai para Belém, lá é discriminada, lá ela tem que respingar, catar comida nas colheitas, e ela conhece um homem, né? E quando Noemi entra na cidade, voltando um pouco, quando Noemi entra na cidade, veja o que ela diz, no capítulo 1 ainda, no versículo 19, assim, pois, foram-se ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que vocês me chamam de Noemi? Me chame de Mara. Ou seja, ela mudou o seu nome. Noemi quer dizer agradável. Quando tudo estava bem, Noemi não tinha a experiência da perda, para ela estava tudo bom, ela estava com o nome agradável, Noemi. Mas quando ela perde tudo, ela diz que a mão de Deus se agravou sobre ela, que veio o processo da perda. Ela perde o marido e em seguida perde os seus 2 filhos, fica desamparada por Deus, que ela acha que é por Deus, fica desamparada, sentindo um vazio muito grande da perda, ela entra em parafuso, em choque, a cabeça dela parece que está ali num turbilhão de pensamentos, que ela vai afundar, que ela vai morrer,
E ela diz, não, me chame de Mara, eu vou mudar meu nome para Mara, meu nome não é mais agradável, Noemi. Meu nome agora é Mara, quer dizer amarga. Eu me tornei uma mulher amarga, ela quis dizer. Eu me tornei uma mulher amargurada pelo processo da perda. Mas a função da perda, meu amado e minha amada, não é nos tornar amargurados. A função da perda é para nos polir, é para nos fazer resistentes, é para nos dar a capacidade de resistir aos vendavais que a vida nos oferece. Quantos vendavais, quantos terremotos, quantos tsunamis nós não passamos para chegar até aqui? Quantos problemas você já conseguiu vencer? Quantas mortes você já conseguiu superar? Quantas faltas, quantas perdas, quantos dentes de leite você já não arrancou? E hoje Deus te deu uma dentadura completa. Cabe a você cuidar, você só perde se você não cuidar. Hoje Deus te deu uma estrutura forte. Hoje você é mãe, você é pai, você tem estrutura para ver os problemas dos seus filhos com outra visão, para ver o problema das pessoas que estão em sua volta com outro olhar. Não um olhar de amargura, não um olhar de tristeza, mas um olhar de fé em Deus, sabendo que Deus está no controle das nossas perdas, que as suas perdas são, na verdade, o processo de Deus para te fortalecer. Noemi precisou entender isso. Noemi passa todo o problema, vai para Moabe, sai de Belém, vai para Moabe, sai de Moabe, volta para Belém. Quando entra em Belém, as amigas dizem, não é essa Noemi? A Noemi voltou, que coisa maravilhosa. Ela diz, não me chame Noemi, porque eu perdi meu marido lá, eu perdi meus 2 filhos, eu saí daqui com bens materiais, com dinheiro, saí com tudo bom, a conta cheia de dinheiro. Hoje eu estou voltando vazia, quebrada, sem marido, sem filhos, só com a nora. Eu estou quebrada, a mão de Deus descarregou em mim e eu me acabei. Talvez você esteja passando por esse processo. Mas deixa eu te dizer algo. A sua história, quem coloca o ponto final é o Senhor. É Deus quem resolve colocar o ponto final da sua história. É Deus. E a sua história ainda não terminou. Deus tem algo maravilhoso na sua vida, meu amado e minha amada. Deus tem algo muito maior. Deus sabe o pensamento que tem a respeito de você. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Quais os pensamentos que estão povoando a sua cabeça e descendo para o seu coração? Você está se levando e se deixando levar como Mara, como Noemi, dizendo, não, meu nome agora não é mais Noemi, agradável, quer dizer agradável, meu nome agora é Mara, eu sou uma mulher amarga, eu sou um homem amargo, eu me tornei um homem amargurado, revoltado com as perdas, eu agora estou chateado com todo mundo, eu agora não quero saber mais de ninguém. Não, irmãos, não, meus queridos e minhas queridas. As perdas, elas fazem parte do processo de crescimento e amadurecimento e fortalecimento para as nossas vidas. É um antídoto, é uma vacina que nós recebemos do Senhor, as provas, para nos fortalecer, nos tornar inabaláveis diante das circunstâncias. Noemi, então, ela manda sua nora para os campos de Moabe, um homem rico. Ela foi respingar é catar espigas de trigo. O resto da plantação que caía, havia uma lei em Israel que eles deveriam deixar resto de comida, resto da colheita para os estrangeiros colherem, e não passarem fome, e não morrerem de fome. Então ela foi respingar, ela foi para os campos catar as espigas ali, guardar para comer um pouquinho com a sua nora, a sua sogra. E ela encontra um homem, Boaz, o dono do campo, um homem rico que gosta dela, que se apaixona por ela. E diz, não, deixem ela respigar à vontade, até dos molhos, manda ela tirar, manda ela beber água e se engraça por ela. E ela era uma mulher muito decente, uma viúva muito decente, muito honesta, muito honrada, digna. E ela então
cai na graça do dono daquele campo, daquela fazenda, e aquele homem, no final, pede ela em casamento. E quando ele casa, ele conhece a sua mulher e gera um filho naquela mulher, naquela ex-moabita, que agora é uma israelita. Porque ela disse a Noemi: o teu Deus, a partir de hoje, é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Onde você morrer, eu morrerei também. Ela esqueceu o seu passado de moabita, o seu passado de coisas erradas, e disse que o Deus de Israel seria o Deus dela agora. Então o segredo, meu amado e minha amada, para você sair dessa situação de amargura, de temor, de medo, de receio, de ansiedade, é você reconhecer em Deus que Ele tem o poder sobre a sua vida. Que só Ele é quem nos coloca em situações e nos tira das situações. Situações que você não pediu para entrar. E situações que Deus pode lhe tirar. Então Noemi casa com Boaz. Boaz, ela gera um filho e nasce o filho. O nome daquele filho é Obed. Dessa criança, Obed, foi que nasceu o rei Davi. Davi gerou Salomão e foi gerando até chegar em Jesus. Olha, que coisa maravilhosa. Ela gerou por descendência Jesus Cristo. E quando, no capítulo 4, no final da história de Ruth, né, no livro de Ruth, aí Noemi diz assim: Ruth dá à luz a Obed, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, aquela que disse que era Mara agora, que era Marca, disseram a ela: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, ou seja, o seu nome afamado em Israel. O nome daquela mulher que se sentia desprezada por Deus, abandonada por Deus, né? Que a mão de Deus tinha pesado sobre ela. Deus estava voltando o seu olhar para ela agora, pelas misericórdias. Aí diz assim: ele te será recriador da alma. Conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha, a nora era melhor do que 7 filhos, ela tinha perdido 2, e o marido. Deus deu a nora melhor do que 7 filhos, irmãos. Olha o processo sendo superado. E Noemi tomou o filho e o pôs em seu regaço, e foi sua ama. A avó pegou o neto dela no braço. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aí vai por aí. Ela teve a oportunidade agora de gerar descendência dela, porque a descendência pertencia a Noemi. E ela tomou nos seus braços o seu neto e foi abençoada. Aquela mulher que achou que tudo na vida dela foi um processo doloroso, amargo, pelas perdas que ela passou. Deus fez com que ela renascesse através de um neto e de uma nora que era melhor do que 7 filhos, irmãos. Uma nora que se relacionava bem com sua sogra e que tinha por filha, e ela amava a sua nora. Eu não sei qual a situação que você está passando hoje e como Deus inclinou o meu coração para falar para você através dessa palavra. Eu não pretendia falar dessa palavra, não pretendia pregar sobre a vida de Ruth e Noemi, nunca. É um livro pesado assim, mas hoje eu recebi esse vídeo dessa criança arrancando o dente, e o pai usou essa artimanha de colocar uma arma para ela tirar, e quando ela tira o dente vai embora. Aquilo que para ela era um sofrimento, era uma perda, se livrar de um dente de leite, como eu vi aqui em casa, eles queriam se agarrar a um dente de leite, quando Deus, na verdade, queria dar a dentição completa.
Muitas das vezes nós queremos nos agarrar a coisas passageiras e esquecemos que Deus tem coisas perenes, constantes para a gente. Muitas das vezes nós nos agarramos a gravetos quando Deus tem um céu de bênçãos para a gente. Que nesta tarde, você, ouvinte da palavra de Deus, possa estar convicto, certeza da realidade de Deus, convicção, certeza da realidade de Deus, de que Deus não te esqueceu, que as perdas que você está passando hoje, cartão de crédito, conta no banco, carro, casa, marido, mulher, filhos, quais as perdas que você tiver, assim como eu tive as minhas perdas. Creia que nós temos um Deus que é galardoador do que os buscam, a Bíblia diz no livro de Hebreus. Ou seja, Deus dá recompensa, dá presentes para aquelas pessoas que se aproximam dele, para aquelas pessoas que não ficam na amargura como Noemi, aquelas pessoas que buscam sempre olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Que você tenha uma tarde abençoada, meu amado e minha amada. Que esta palavra ela possa penetrar no seu coração e fazer com que você caminhe mais um período da sua vida sabendo de que você irá perder muitos dentes de leite ainda. E você irá até arrancar muitos dentes de leite ainda. Mas que tudo isso será substituído por coisas mais sólidas, que é o fortalecimento do seu caráter, que é a resistência às provas que você irá ter. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus nos dê uma tarde de grandes bênçãos, de grandes novidades. Um cheiro no coração.